Olá, meu nome é Priscila Maia, eu sou professora de Direito e eu vim aqui dar continuidade na nossa matéria. Nós estávamos falando no outro vídeo de Direito do Trabalho e vamos dar continuidade ao Direito do Trabalho. Hoje nós iremos falar de serviço efetivo e depois vamos ingressar com o estagiário, tá? Então vamos lá, vamos começar. Serviço efetivo. Serviço efetivo, ele está descrito no artigo 4º da CLT, tá? Você que está em casa, pega a sua CLT para me acompanhar, tá? O que fala o artigo 4º? Vou ler para vocês. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada, ou seja, o serviço efetivo é aquele que o empregado esteja à disposição do empregador no momento do seu horário de trabalho. Se eu trabalho de 8 às 5 da tarde, se eu chego na empresa onde eu trabalho, eu tenho que ficar lá aguardando ordens do meu empregador, independente, se não tiver nada para fazer eu posso ir embora? Não, eu tenho que estar lá aguardando ordens do meu empregador. E mais, ou executando qualquer tipo de ordem dada a mim, empregado, dentro, é claro, do meu contrato de trabalho, para poder cumprir essas ordens dadas do meu empregador, tá? O exemplo seria o motorista, né? O motorista, ele fica aguardando ordens do empregado, ele fica lá na jornada dele de trabalho, tá? Na hora dele de trabalho, e ele fica esperando ordens do empregador. Digamos que o empregador manda ele buscar uma roupa, manda ele buscar alguma coisa, levar o seu filho à empresa, à escola, tal. E aí ele vai ter que cumprir essas ordens ou vai estar aguardando ordens do seu empregador, tá? Então o serviço efetivo é bem simples. É a descrição realmente do artigo mesmo que está aguardando ou executando ordens, tá? Saindo de serviço efetivo, nós vamos entrar na lei do estagiário. Qual é a lei do estagiário? 11.788 de 2008, tá? A lei do estagiário, o que fala a lei do estagiário? O estagiário, ele é diferente do aprendiz, tá? O aprendiz, ele é regido pela CLT. O estagiário não. O estagiário, ele tem uma lei própria, tanto que é a lei que eu acabei de passar para vocês. Vocês aí baixem a lei, eu já coloquei em anexo a lei do estagiário. Vocês baixem a lei para me acompanhar, tá? E além disso, além dessa diferença, que um é regido pela CLT, o outro tem lei própria, o aprendiz, ele tem uma limitação de idade, tá? O aprendiz, ele se inicia com 14 anos. O estagiário, ele não tem limitação. Tipo assim, ele não tem um limite máximo de idade, tá? Por quê? Porque se eu fizesse, digamos que eu faço uma faculdade com 50 anos de idade, 55 anos de idade, que existe pessoas que fazem faculdade com essa idade. E aí, digamos que na minha grade curricular, a obrigatoriedade de eu cumprir com o estágio. Para eu poder me formar, eu tenho que fazer um estágio. Então, o meu estágio é um estágio obrigatório, que eu vou falar mais à frente, tá? O meu estágio é um estágio obrigatório. Para eu poder concluir o curso, eu tenho que cumprir esse estágio. Então, independe de idade, eu tenho que cumprir. O estágio, ele é válido por 2 anos, tá? Então, saindo dessa diferença aí... Ah, e outra coisa. Desculpa, tá, gente? Apesar do estagiário de ter todos os requisitos, todas as características para ser considerado empregado, ele não é empregado, tá? Ele não vai ter direitos do que o empregado. Ele é um estagiário, então ele vai ter os direitos e deveres dele como estagiário e não como empregado, tá? Então vamos iniciar, tá? Eu tô aqui com o meu roteiro e aí vocês me acompanhem. Vamos falar do conceito de estágio. O conceito de estágio, ele tá descrito no artigo 1º da lei, tá? Eu vou te dar o meu conceito, tá? O meu conceito seria, é um ato educativo supervisionado que visa a preparação para o trabalho de estudantes que estejam frequentando o ensino superior, a educação profissional, o ensino médio,
o ensino especial para portadores de deficiência, o ensino fundamental nos anos finais, ligados à modalidade para jovens e adultos, tá? Agora eu vou ler o artigo, tá? Que fala do conceito de estágio. Estágio é o ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo e educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especiais dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Ou seja, esse é o conceito de estágio, está na lei, no artigo 1º da Lei 11.788, tá? Então, quem pode praticar o estágio? As pessoas que estejam no ensino superior, fala o artigo, as pessoas que estejam cursando a educação de instituições de educação profissional de ensino médio, né, que seriam os técnicos, o ensino técnico, né, que é a instituição para onde eu estou gravando essa aula para vocês, ela trabalha com isso, com o ensino médio técnico, tá? Educação especiais dos anos finais do ensino fundamental e na modalidade profissional de educação jovens e adultos, tá? Esses são os que podem, que são enquadrados dentro para poder estagiar, tá? No estágio, existem 2 tipos de estágios, tá? O estágio obrigatório e o estágio não obrigatório, tá? E isso tá no artigo 2º da lei. O estágio obrigatório, eu já vou ler o artigo, tá? Deixa eu só explicar para quando a gente lê, a gente concluir o nosso raciocínio. O estágio obrigatório é aquele que está descrito no curso ao qual necessita para a conclusão do mesmo. Ou seja, para eu me formar deixa eu dar um exemplo, em enfermagem, né? Geralmente enfermagem o estágio é obrigatório. Eu tenho que ter a minha carga de estágio. Então o estágio obrigatório ele não é remunerado. A carga dele é obrigatória na função curricular, tá? Na grade da instituição, na grade da aprendizagem, na grade do curso em que a pessoa está fazendo, tá? E ele necessita ser feito. E ele tem as horas dele lá para práticas, né? Então, esse é o estágio obrigatório. O estágio, então, obrigatório é aquele que necessita, que é necessário para a conclusão do curso, tá? Então, se eu curso enfermagem, eu necessito ter a prática de estágio para a conclusão do curso de enfermagem. Ai, professora, mas e se eu não fizer o estágio? Então você não vai conseguir concluir com o curso de enfermagem, porque há necessidade. Por exemplo, o curso de vocês, administração. A administração, o estágio não é obrigatório. Então não há necessidade de eu praticar, de eu ter o estágio, tá? Para a conclusão do curso. Diferente do curso de enfermagem, que há necessidade de prática de estágio para a conclusão do curso. Esse seria o estágio obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele que não necessita na grade curricular. Vou dar um exemplo, curso de administração, tá? E quando você pratica o estágio não obrigatório, geralmente você ganha uma bolsa auxílio, de estágio, você ganha uma bolsa auxílio de estágio, tá? Esse seria o estágio não remunerado, o estágio não obrigatório. Então o estágio não obrigatório é aquele que não faz parte da grade curricular do curso em que a pessoa está fazendo. Ele não é obrigatório, o estágio não é obrigatório naquela grade, naquele curso, tá? Isso está descrito no artigo 2º, tá? Vou ler para vocês, me acompanhem aí. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares
da etapa, modalidade e área de ensino do projeto pedagógico do curso. Foi o que eu falei. Se há necessidade da conclusão do curso, o estágio, para ele poder concluir o curso, ele tem que fazer o estágio. Esse seria o estágio obrigatório. Vamos lá, parágrafo primeiro. Parágrafo, gente, aí vocês que são novos, que não tiveram nenhuma aula comigo, parágrafo é tipo um S sobre S, tá? Vocês vão verificar aí na lei o que parágrafo é um S sobre S. Esses são denominados parágrafos, tá? Então vamos lá, parágrafo primeiro, me acompanhe. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. O que a gente estava falando? Que o estágio obrigatório, ele necessita que a pessoa pratique o estágio, que tenha aquela cargas, horas de estágio para a conclusão do curso, tá? Se eu não fizer, professora, eu vou me formar? Não, tá? Parágrafo 2º, vamos para o parágrafo 2º agora, hein? Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida a carga horária regular e obrigatória. Ou seja, o estágio não obrigatório, ele é opcional da pessoa fazer ou não, tá? Ah, não, eu consegui um estágio. Poxa, vai te ajudar como experiência, mas o seu curso não necessita de estágio, tá? Ele não tem a obrigatoriedade de estágio. Mas já que você conseguiu, não desanime, vá fazer, tá? Por quê? Porque é uma experiência que você ganha. Já é uma experiência naquela atividade em que você está fazendo o curso, tá? Não desanime, continua. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai entrar, na verdade... Deixa eu ler o artigo 3º aqui para ver o que fala mais ou menos. Ah, o artigo 3º, ele fala que há um vínculo. Para que eu faça o estágio, como é que funciona? Eu tenho o estágio, o estagiário, a parte concedente. Quem é a parte concedente? A parte que me concede o estágio e a instituição de ensino. Então, na verdade, a formação de estágio ela é triangular, tá? Por quê? Porque eu tenho o estagiário, a parte concedente e a instituição de ensino. Se eu não tiver essa ligação, eu não consigo fazer o estágio, tá? Para que eu consiga praticar o estágio, eu tenho que cumprir alguns requisitos. Quais são? Esses estão descritos no artigo 3º, tá? Vou ler o artigo 3º e depois eu vou ler os incisos e os parágrafos para a gente poder concluir o nosso raciocínio. O estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, quanto na prevista no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício. Lembra que eu falei lá no início? Que por mais que o estagiário tenha as características de empregado, ele não é empregado, tá? Isso aqui, ó, tá descrito no artigo 3º. Ele não cria vínculo empregativo de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos. Quais são os requisitos para eu não ser considerado empregado e sim estagiário? Inciso 1. O inciso, tá, gente? São os números em romanos, tá? Vocês vão verificar aí na lei para vocês. Quando eu falar inciso, são os números em romano. Então vamos lá, me acompanhem. Inciso 1. Matrícula e frequência regular do educando no curso de educação superior, de educação profissional de ensino médio, da educação especial nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino. Ou seja, para eu poder fazer o estágio, eu tenho que ter matrícula e frequência escolar. Se eu não tiver matrícula e frequência escolar e o cara me contratar para estágio, eu não sou estagiário, eu sou empregado. Tá aí que vocês têm que ficar de olho e observar a diferença, tá? Inciso 2.
celebrar termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Lembra que eu falei agora mesmo que a questão de estágio ela é triangular? Por quê? Porque eu necessito do estagiário, eu necessito da parte concedente e eu necessito da instituição de ensino, tá? Então, 2 fala justamente isso. Celebrar termo de compromisso. Por quê? Porque eu tenho que ter um termo de compromisso com a parte concedente, a instituição de ensino e o estagiário. Porque, na verdade, o estágio ele é supervisionado. Nós vamos ver mais pra frente que ele é supervisionado tanto pela parte concedente quanto pela instituição de ensino. Por isso que ambas têm que estar nesse triângulo, junto com o estagiário, tá? Então, vamos lá. Inciso 3º, compatibilidade entre as atividades envolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Professora, por que eu tenho que ter essa compatibilidade entre as atividades desenvolvidas? Imagine você faz o seu curso de manhã e aí você consegue um estágio de manhã. Você vai conseguir acompanhar o estágio, o curso que você está fazendo? Não. A compatibilidade entre as atividades envolvidas é que ela tem que estar de acordo com a sua grade escolar. Se eu estudo de manhã, o meu estágio ele não pode ser de manhã, ele só pode ser à tarde, tá? Então, ela tem que se adequar à sua instituição. Por isso que ela é triangular. Porque a parte concedente, ela tem que receber da sua instituição de ensino a sua grade curricular, a sua grade escolar. Quais são os horários da sua aula, entendeu? Qual o dia que você tem aula à tarde, qual o dia você não tem aula à tarde, se você tem aula à tarde, para que ele consiga colocar esse estágio de acordo com o seu horário escolar, tá? E é isso que fala o inciso 3º, tá? Então vamos lá, o parágrafo 1º a gente tá no artigo 3º, tá, gente? Eu falei do inciso 1, do inciso 2 e do inciso 3º. Agora nós vamos entrar no parágrafo 1º do artigo 3º. Me acompanhem, tá? O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por visto nos relatórios referidos ao inciso 4 do artigo 7º. Ou seja, o estágio, ele tem que ter a sua supervisão por um professor orientador. Lembra que eu falei que tudo é supervisionado? Você é supervisionado tanto pela parte concedente quanto pela sua instituição de ensino? Então, quando você pratica o estágio, você tem que ter um professor orientador. Além do professor orientador que vai te orientar, né, no que for necessário no estágio, na sua parte concedente, ele também vai ter a pessoa que vai fiscalizar isso. Ou o seu professor vai ficar dentro da parte concedente para que você pratique o estágio corretamente, tá? Isso acontece, na verdade, no curso de enfermagem. Por quê? Como é que funciona? O curso de enfermagem, as alunas de enfermagem, elas vão para o estágio junto com a sua professora, tá? Que orienta a forma de se aplicar uma injeção, de verificar a pressão, de dar uma medicação venosa, tá? Então, ela necessita desse professor orientador. Então, o estágio, ele necessita de um professor orientador, tá? E aqui, ó, viu? O que eu falei pra vocês? O que eu tava falando. Você vai ficar com o professor orientador e também pela instituição de ensino. Isso no parágrafo 1º, tá? E supervisor da parte concedente. Vai ter um supervisor da parte concedente que vai verificar pra ver se você está fazendo corretamente, tá? E aí vocês vão ter que fazer... Eles vão elaborar um relatório de 6 em 6 meses, tá? Vão elaborar um relatório de 6 em 6 meses, referindo-se ao seu estágio, tá? Vamos para o artigo 2º. O que fala? De artigo 2º não, desculpa. Parágrafo 2º do artigo 3º.
O que fala o parágrafo 2º? O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo empregatício. Lembra que eu falei? Você tem todas as características de empregado. O que vai diferenciar você de empregado é que você está estagiando. Mas para você estar estagiando e ser taxado como estágio, você tem que cumprir algumas regras. Essas regras são o quê? Ter inscrição, né, e matrícula escolar, celebrar termos de compromisso com a parte concedente à instituição de ensino e as suas compatibilidades de horário, e ter também um professor orientador e o supervisor da parte concedente, tá? Se você não cumprir com esses, se não existir esses compromissos, esses requisitos, você não vai ser estagiário, você vai ser considerado empregado, tá? E aí a gente sai do artigo 3º e vamos entrar no artigo 5º. O que fala do artigo 5º? O artigo 5º, ele tá rapidinho. Antes de eu ler, eu só vou dar uma luz para quando a gente lê, a gente só concluir o nosso raciocínio. O artigo 5º, ele fala dos agentes de integração. O que são agentes de integração? São intermediadores de mão de obra. O que seria isso? O intermediadores de mão de obra são aquelas pessoas, são aquelas empresas que cadastram os estagiários e passam para as empresas. Aqui no Rio tem aquele CIEE. Esse CIEE, ele faz o quê? Ele cadastra os estagiários, ele tem um sistema de cadastros, e a empresa, quando precisa de algum estagiário, procura ele para que ele indique um estagiário conforme a empresa necessite. Tá? Ele vai adequar o estagiário naquela área ao qual a empresa precisa. Se a empresa precisa de um estagiário de administração, o aluno que se inscreveu lá no CIE para administração, esteja cursando o curso de administração, ele vai indicar para essa empresa, tá? Então vamos lá, mas tem os agentes de integração também tem alguns requisitos, eles também têm que cumprir algumas coisas. Se eles não cumprirem também, eles se responsabilizam por qualquer acontecimento. Por exemplo, eles não podem cobrar nenhum valor para fazer essa inscrição. Os serviços deles são gratuitos. Ele tem que indicar o estagiário certo para a empresa correta naquele grau em que a empresa necessita. Administração, administração. Enfermagem, enfermagem. Contabilidade, contabilidade. Se ele indicar errado, ele se responsabiliza também, tá? O agente de integração. Então vamos lá. Lembra que eles são intermediadores de mão de obra, tá? Eu vou ler o artigo 5º e a gente vai fechar o nosso raciocínio, eu lendo, e vou terminar de explicar. O artigo 5º fala assim, ó: as instituições de ensino e as partes concedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração, públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observado no caso de contratação com recursos públicos a legislação que estabelece as normas gerais de licitação. O parágrafo 1º fala assim, ó: cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do Instituto de Estágio. Inciso 1. Identificar oportunidades de estágio. Então ele vai verificar para você se tem um estágio naquela sua área ou não. 2. Ajustar suas condições de realização. É ele que vai fazer essa portabilidade entre você e a empresa que necessita do estágio, tá? Se eu estiver falando rápido, gente, vocês me desculpem. 3. Eu vou tentar falar mais devagar. Fazer o acompanhamento administrativo. 4. Encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais, porque quando você é contratado pela parte concedente como estágio, a empresa ela tem que pagar
um seguro contra acidentes pessoais, tá? Para o estagiário. 5. Cadastrar os estudantes. Então, os agentes de integração, eles são responsáveis por essas etapas, tá? Você ligar você à instituição, verificar o curso para ver se está adequado ao qual a empresa necessita do estágio, fazer o seu cadastro de estudante, informar a empresa que ela tem que pagar a parte concedente, a empresa não, a parte concedente, que ela tem que pagar um seguro contra acidentes pessoais, tá? Agora eu vou entrar no parágrafo 1º, nada do que a gente já tinha falado, tá, gente? Parágrafo 1º. É vedado a cobrança de qualquer valor dos estudantes a título de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo. Ou seja, os estudantes, quando vão fazer qualquer inscrição nesses órgãos que são agentes de integração, não pode ser cobrado nada, tá? Então, se cobrar, tá errado. É vedado, é que não pode. Desculpa. É vedado, é que não pode, tá? Vamos lá. Parágrafo 3º. Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular. Ou seja, se o estagiário indica uma pessoa de administração para trabalhar numa parte concedente que necessita de um estagiário de contabilidade, tá errado, tá? Ele tem que indicar o estagiário correto para a área adequada ao qual a pessoa está cursando, tá? Saindo de agentes de integração, tá? Nós vamos entrar nas partes da relação de estágio. Eu já tinha falado que é uma relação triangular, né? E que liga a instituição de ensino, a parte concedente e o estagiário, tá? O artigo 7º da lei, ele fala da instituição de ensino, tá? O que fala sobre a instituição de ensino? Tá nos seus incisos. Eu vou ler rapidinho, a gente vai concluir. Para fechar o nosso raciocínio, no caso, a gente vai remeter ao artigo 3º que fala dos requisitos, tá? Que é necessário. Porque o artigo 7º, o artigo 9º e o artigo 10º, eles estão ligados àquela parte do artigo 3º, que é a inscrição, celebração de termo, qual o tipo de termo que tem que ter no termo, a obrigatoriedade, tem que ter um professor orientador, você vai ter que fazer um laudo, não, qual o nome que fala? Relatório de atividade a cada 6 meses. Então a gente vai entrar nesses requisitos e isso tudo está descrito na lei, tá? Então vamos lá. O artigo 7º fala assim, ó: são obrigações das instituições de ensino em relação aos estágios e seus educandos. Celebrar termo de compromisso com o educando e com o seu representante ou assistente legal quando ele for absolutamente ou relativamente incapaz, ou com a parte concedente, indicando as condições adequadas do estágio, a proposta pedagógica do curso e a etapa e a modalidade da formação escolar do estudante ao horário e o calendário escolar. Ou seja, quando eu celebrar o termo de compromisso, se a pessoa for menor de idade, se ela ainda não responder por seus atos legais, ela vai ter que ter o quê? O pai ou a mãe para assinar, o seu representante ou assistente legal. O seu representante seria o pai ou a mãe. O assistente legal, ele é dado judicialmente quando você não tem pai nem mãe, tá? Aí é designado um assistente legal. E aí esse assistente que vai ter que assinar para você poder praticar o estágio, para assinar o termo de compromisso que você faz entre a parte concedente e a instituição de ensino, tá?
E dentro do inciso primeiro, a gente também falou das etapas da proposta pedagógica do curso, né? Qual é o curso que você está fazendo, qual é o horário desse curso que você está fazendo, adequar a modalidade de horário e calendário escolar. Tudo vai ter que ser adequado quando você for nessa proposta de estágio, tá? O inciso segundo fala assim, ó, inciso segundo do artigo 7º, tá, gente? O inciso segundo fala assim, ó, avaliar as instituições da parte concedente de estágio a sua adequação à formação cultural e profissional de educação. Avaliar as instalações, ou seja, a instituição de ensino, ela tem que avaliar na parte concedente as instalações. Porque você vai colocar o seu aluno, né, o educando, na parte concedente, e aí você não tem que ser uma coisa, desagradável, ou ser uma coisa escassa, como é que é? Escassa mesmo, que você fala, se eu não me engano, que esteja muito ruim, tá? Geralmente, vou te dar um exemplo, quando você é estagiário, né, de enfermagem, e aí você chega lá para estagiar, não é um ambiente propício, né? Tem alguns hospitais que não são uns ambientes propícios à prática de estágio, porque são ambientes sujos, sabe? Alguns hospitais não têm uma higiene correta, tá? E aí a instituição de ensino, ela tem que avaliar para que você, educando, não saia prejudicado. Então ela vai avaliar, na verdade, as instalações dessa parte concedente, aonde você vai estagiar, tá? Ela vai verificar isso. Gente, isso tudo é só na lei, tá? Porque na prática muitas coisas não funcionam assim. Isso seria o correto fazer, tá? Inciso terceiro. Indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável para acompanhamento e avaliação das atividades do estágio. Ou seja, a parte concedente, a instituição de ensino, a instituição de ensino, ela vai indicar um professor orientador para orientar, para te acompanhar no estágio, para ver se o estágio está fazendo a avaliação. Geralmente quando o estágio é obrigatório, tá? Você tem esse professor orientador. Por exemplo, a pessoa que faz o curso de Direito, nós temos a obrigatoriedade do estágio. E a gente faz o estágio no escritório modelo da faculdade. Então lá tem os advogados, que são os professores orientadores, ao qual a gente está lá fazendo estágio. Eles vão orientar a gente como atender, eles vão orientar a gente a como fazer a petição, eles vão orientar a gente a falar com o cliente, tá? Isso tudo faz parte do estágio obrigatório. Ele vai fazer todo esse acompanhamento, tá? O inciso 4º. O que fala o inciso 4º? Exigir do educando a apresentação periódica, no prazo não superior a 6 meses, um relatório. Ou seja, o educando ele vai ter que fazer um relatório a cada 6 meses e vai ter que enviar à instituição de ensino de tudo que ele está aprendendo. Nesse relatório ele vai falar todo do desenvolvimento dele. Ele vai falar todo o desenvolvimento dele, a sua aprendizagem no estágio, tá? O inciso 5º fala para zelar pelo compromisso do termo de compromisso, reorientando o estagiário para o outro local em caso de descumprimento de suas normas, ou seja, a instituição de ensino, ela vai verificar as normas da parte concedente. Se não estiver de acordo, ela vai indicar o educando para para outra localidade, tá? Tirando ali, descumprindo ali com aquele contrato com aquela parte concedente. O inciso 6º fala de elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educando.
O inciso 7 fala de comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas das realizações de avaliações escolares ou acadêmicas. Ou seja, o artigo 7º fala que a instituição de ensino ela vai informar, comunicar à parte concedente quando você vai ter prova, quando você não vai ter prova, quando você vai estar de férias, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim mais importante que a gente tem aqui, eu tenha que falar com vocês. Não. Então a gente vai passar para a parte concedente, tá? O que nós falamos no artigo 7º, nós falamos da instituição de ensino. E aí nós vamos falar da parte concedente. Gente, olha só, eu vou parar aqui porque já tô com 35 minutos, senão vai ficar muito pesado para carregar, tá? E aí eu inicio um próximo vídeo. Aí vocês assistem então a parte 2 desse vídeo aqui, tá? Até daqui a pouco.